Hoje o Teodoro acordou bem cedinho. Era exatamente 6h11 da manhã e uma das coisas que eu mais gosto nas nossas manhãs é esse momento do café da manhã dele. Hoje o café dele foi bem simples, abacate, banana e aveia. E eu gosto muito de mostrar isso aqui porque às vezes as pessoas acham que a alimentação infantil precisa ser algo extremamente elaborado, cheio de receitas difíceis, mas na maioria das vezes o simples funciona muito bem. E eu tenho aprendido que na introdução alimentar não é sobre fazer pratos perfeitos, é sobre construir relação com a comida. É sobre ensinar o bebê a comer, conhecer texturas, sabores, cheiros, temperaturas. É um processo. E eu acho muito importante falar isso porque existe uma pressão muito grande em cima das mães. Parece que tudo precisa ser perfeito. O prato precisa estar lindo, o bebê precisa comer tudo, precisa amar legumes, precisa aceitar tudo de primeira. E a realidade não é assim. Tem dias que o bebê come super bem, tem dias que quase não come, tem dias que ele só quer brincar com a comida. E tudo isso faz parte do aprendizado. Uma coisa que eu percebi muito com o Teodoro é que quanto mais leve eu fiquei em relação à alimentação, melhor tudo começou a funcionar. Porque bebê sente a nossa ansiedade. Se toda refeição vira uma tensão, um medo, uma cobrança, ele percebe. Então aqui em casa eu tento transformar a alimentação em um momento leve. Claro que eu observo, claro que eu incentivo, claro que eu apresento os alimentos várias vezes, mas sem transformar isso em uma guerra. E uma coisa que eu acho muito importante é entender que introdução alimentar não é só nutrição, é desenvolvimento. Quando o bebê pega o alimento com a mão, ele trabalha a coordenação motora. Quando ele mastiga, ele fortalece a musculatura oral. Quando ele sente diferentes texturas, ele estimula sentidos. Quando ele aprende a sentar à mesa, ele começa a entender rotina. Olha como tudo vai muito além de simplesmente comer. E eu também acredito muito que a criança aprende pelo exemplo. Então, aqui em casa, eu tento fazer as refeições junto com ele sempre que possível. Porque não adianta a gente querer que a criança tenha uma boa relação com a comida se ela cresce vendo os adultos comendo mal, pulando refeição, vivendo de ultraprocessado, ou tratando comida com culpa. A criança observa tudo. E uma coisa que eu acho muito importante falar também é sobre constância. Porque às vezes a mãe oferece um alimento uma vez, o bebê recusou e ela já conclui que ele não gosta. Mas bebê precisa de repetição. Muitas vezes ele precisa ver aquele alimento várias e várias vezes até aceitar. Isso não significa forçar. Existe diferença entre insistir e pressionar. Insistir é continuar apresentando de forma leve. Pressionar é obrigar. E pressão geralmente cria rejeição. Eu vejo muita mãe preocupada porque o filho não come bem. Mas o que seria comer bem? Porque às vezes o bebê come pouco e compensa amanhã. O apetite varia muito. E eu acho que a internet também criou uma expectativa muito irreal. A gente vê aqueles vídeos de bebê comendo tudo perfeitamente, prato impecável, zero bagunça, e começa a achar que nossa realidade está errada. Mas a realidade de um bebê saudável geralmente envolve bagunça mesmo. Exploração, comida no chão, mão no cabelo, comida esmagada. E isso não significa que está dando errado. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que ele está aprendendo. Outra coisa que mudou muito minha visão foi entender que leite continua sendo importante nessa fase. Porque às vezes a mãe entra em desespero, achando que o bebê precisa comer enormes quantidades de comida logo no início. Mas é um processo gradual. O bebê vai aprendendo aos poucos, vai aumentando o consumo aos poucos, vai criando habilidade aos poucos. E eu acho muito bonito acompanhar isso. Porque a gente percebe o bebê deixando de ser totalmente dependente e começando a desenvolver autonomia. Eu acredito muito nisso. Autonomia é algo ensinado. Assim como no sono, assim como no brincar, assim como na rotina, a alimentação também envolve aprendizado. E claro que existem desafios. Tem seletividade alimentar, tem fase de dentição, tem dias difíceis, tem regressão, tem mudança de apetite. Mas eu acho que quando a mãe entende que a alimentação é construção e não perfeição, tudo fica mais leve. E eu também gosto muito de priorizar a comida de verdade, porque eu penso muito no futuro. Os hábitos que estamos criando hoje provavelmente vão acompanhar ele por muitos anos. Então eu tento fazer escolhas equilibradas, não buscando perfeição extrema, mas buscando consciência. E uma coisa que eu sempre penso é, a alimentação também é afeto. Esses momentos aqui da manhã, dele sentado, comendo, olhando para mim, aprendendo, são memórias sendo construídas. E às vezes na correria a gente esquece disso. A maternidade tem muitos desafios,
mas ela também tem muitos momentos extremamente simples que acabam se tornando gigantes no nosso coração. E eu sei que às vezes parece cansativo preparar comida, limpar a cadeira, limpar chão, organizar a rotina, mas quando a gente entende o propósito por trás dessas pequenas coisas, tudo muda. Porque não é só um café da manhã, é um bebê aprendendo, é um desenvolvimento, é vínculo, é construção de hábitos, é cuidado, é amor em forma de rotina. E eu quis compartilhar esse momento porque eu gosto de mostrar a maternidade real. Não uma maternidade perfeita, Vai. mas uma Bota aqui, maternidade ó. intencional. E Uma coloca maternidade aqui que no prato entende que primeiro. pequenas Quem escolhas é? feitas Quem é? todos os É a dias vovó. Pega a constroem colher aqui. grandes Não, o garfo resultados lá não. na frente. O garfo é Eu ainda grande. A estou mãe vai aprendendo procurar também, um garfo todos os dias. menorzinho Mas pra uma você. coisa que eu tenho Aqui, certeza é ó. que Ó. A constância vovó vale foi ao muito mais do banheiro. que Ó, perfeição. finalizou? Se você se identificou com esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, compartilha com uma mãe que precisa ouvir essa mensagem e curta. Beijos e até o próximo vídeo.